A distância nos separa, os hábitos nos distinguem, mas todos fazemos parte de uma grande família, a dos seres humanos. Brasil. Oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial. Diversos povos indígenas habitaram o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses. Historiadores calculam que existiam 4 milhões de índios antes de 1500. Hoje, estima-se que esse número não passe de 400 mil espalhados pelos 4 cantos do país. Jordânia. É um país do Oriente Médio, situado ao norte da Síria e a leste do Iraque. Sua capital é a cidade de Amman, onde é comum o uso da burca, vestimenta feminina que cobre todo o corpo, deixando apenas os olhos à mostra. Segundo o livro sagrado Alcorão, Alá aumentaria a dignidade da mulher que a usa. Tailândia. Localizado no continente asiático, sua origem remonta ao século VI a.C., conhecida como a Terra das Mulheres Girafa, apelido que se dá às mulheres que usam uma espiral de cobre em volta do pescoço, que pode pesar até 10 quilos. Esse costume torna-o incrivelmente longo, como se fosse o pescoço de uma girafa. Estados Unidos. Galup. Comunidade indígena, também chamada de Powwow. O termo vem da palavra powwow, que significa líder espiritual. Os galupes realizam um tipo específico de evento, no qual indígenas e não indígenas se encontram para dançar, cantar e homenagear a cultura dos índios norte-americanos. Jerusalém. Com mais de 3.000 anos de história, ela é o centro espiritual de grandes religiões, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O Muro das Lamentações, em Jerusalém, é um local sagrado para os judeus, onde eles rezam e fazem pedidos escritos em pedacinhos de papel, que são colocados nas frestas das pedras. O muro é a única parte restante do segundo templo de Jerusalém, destruído pelos romanos no ano 70. Tibete é uma região autônoma da China, com importante tradição budista, cidade onde residia o Dalai Lama, líder espiritual e governador do Tibete. Os monges tibetanos passam muito de seu tempo meditando, aprendendo e trabalhando em templos e mosteiros, onde fazem votos de obediência e abstendo-se de atividade sexual, na tentativa de alcançar o desenvolvimento espiritual e a iluminação. Índia é o segundo país mais populoso do mundo, ultrapassando 1 bilhão de habitantes. A mulher indiana é condenada desde o nascimento a uma vida de humilhação e de violência, graças a um sistema de divisão social rígido, castas. Algumas mulheres não têm direitos e são vítimas de todo tipo de agressão, chegando a serem atacadas com ácido. Hoje, já existem movimentos mundiais pela valorização da mulher indiana. China. A República Popular da China é o maior país da Ásia e o mais populoso do mundo, com quase 1/5 da população da Terra. Os chineses contribuíram muito para o desenvolvimento mundial. O papel, a pólvora, a bússola são algumas de suas invenções. O teatro chinês é um dos mais antigos, datando de 1500 a.C. Seus atores usam maquiagem carregada e dramatizam feitos históricos e lendas populares. Guatemala, situado na América Central, é um dos países mais densamente povoados. A população é formada majoritariamente por indígenas descendentes dos antigos maias. Suas vestimentas são ricamente coloridas, destacando-se as túnicas tecidas à mão, que se assemelham à tapeçaria. O mais impressionante são as cores que combinam-se em infinitas possibilidades. Geralmente, os tipos de roupas identificam o grupo indígena a que pertence. Peru. Cusco. A tapeçaria e as rendas são o símbolo desse povo remanescente dos Incas. Cusco, destino principal daqueles que viajam para o Peru, é uma cidade muito alta, 3.400 metros acima do nível do mar. Possui um dos sítios arqueológicos mais procurados do mundo, Machu Picchu. As longas tranças, chapéu de palha e saia colorida fazem parte das vestimentas características das mulheres desta região. Havaí. Destaca-se pelas belezas naturais, principalmente pelas praias e paisagens paradisíacas. Situa-se no Oceano Pacífico e é formado por 8 ilhas, de origem vulcânica. A hula, conhecida dança havaiana, é uma tradição passada de geração a geração. No Havaí, ela não é apenas uma dança, mas um estilo de vida baseado numa religião ancestral, com cantos, rica em acessórios naturais, baseada numa mitologia repleta de lendas, orações e amor à mãe natureza. Namíbia.
As mulheres da etnia Imba, no norte do país, possuem um interessante costume. Elas untam a pele e os cabelos com uma mistura de manteiga rançosa, cinzas e pó de pedra vermelha, chamada de otigize, protegendo-se desta forma dos raios solares, da secura do ar e dos mosquitos, conferindo-lhes um aspecto único e inconfundível em todo o continente africano. Marrocos, país da África que abriga os tuaregues, também chamados de piratas do deserto. Os homens dessa tribo não desprezam o uso de um véu característico, o Taj el-Musti. Dizem que os protege dos maus espíritos e tem a função prática de protegê-los do sol do deserto e das rajadas de areia durante suas viagens em caravanas. Também fazem uso de um turbante que cobre todo o rosto, exceto os olhos. Eles têm por costume oferecer chá de menta aos seus visitantes. Etiópia. No interior deste país encontra-se a tribo do Rio Omo, um povo seminômade conhecido como Mursi. Usam roupas de couro de animais com desenhos geométricos estampados a fogo. Os guerreiros dessa tribo carregam um pedaço de pau para demonstrar sua liderança. A criação de bois, cabras e ovelhas são vitais para a tribo, pois fornecem sangue, carne, leite e pele. O gado é altamente valorizado e utilizado no pagamento de noivas. Polo Norte é uma das regiões mais geladas da Terra, situada no Oceano Glacial Ártico. Abriga os esquimós, povos indígenas adaptados ao gelo. A palavra esquimó significa comedor de carne crua. Eles se organizam em comunidades onde a humildade predomina. Aprendem desde cedo a viver em conjunto para sobreviverem. Há um costume entre os esquimós de ceder a esposa a um visitante a fim de protegê-lo do frio. Alemanha, o quinto melhor país do mundo para se viver, segundo pesquisas. A Alemanha é o mais importante país da União Europeia. Isto deve-se à elevada condição de vida de sua população, de maioria branca, cabelos loiros e olhos claros. A Oktoberfest, realizada em Munique, atrai turistas de todo o mundo, que se encantam com os trajes típicos e a arquitetura das fachadas das casas de vigas de madeira aparente. Itália, batizada pelos antigos gregos de Terra dos Vinhos, é um país europeu localizado no sul do continente, banhado pelo mar Mediterrâneo. Seu povo apresenta olhos e cabelos escuros e estatura mediana-baixa, e também é conhecido por ser alegre, divertido e comunicativo. Adoram reunir a família para o almoço de domingo. O Brasil é o país com maior número de italianos fora da Itália. Rússia possui a maior extensão territorial do mundo, pertencendo a 2 continentes simultaneamente, Europa e Ásia. A contribuição dos russos para o balé mundial é indiscutível. Apesar de ter surgido na Itália no século XV, foi na Rússia que o balé se desenvolveu. No início, era destinado a entreter a corte real dos czares russos. Os princípios básicos do balé são postura, disciplina, leveza, harmonia e simetria. Papua, Nova Guiné, terra de mitos, lendas e magias. Esta ilha australiana foi descoberta por navegadores portugueses em 1511. Os habitantes vivem em pequenas regiões isoladas e cada grupo tem tradições e línguas diferentes. Os nativos têm por costume pintar seus corpos com argila colorida. Além dos seus rituais e coreografia com raízes ancestrais, eles demonstram uma riqueza natural e um profundo respeito à natureza. Escócia. O lugar do mundo com maior número percentual de ruivos é o Reino Unido, principalmente na Escócia. Calcula-se que 13% da população escocesa tenha cabelos avermelhados. Alguns povos europeus achavam que ruivas eram bruxas e que o avermelhar de seus cabelos era o fogo do inferno. O ponto turístico mais famoso do país são os castelos, em especial o de Edimburgo, localizado no alto de um rochedo, recebe anualmente cerca de 1 milhão de pessoas.